obrigado pelo acolhimento, satisfação estar aqui, excelente noite a todos. Queremos agradecer pelo convite. Já fazia tempo realmente que não vínhamos aqui, antes da Covid, né? Deve fazer uns 4, 5 anos. E estávamos precisando realmente retornar a essa casa, uma satisfação, e agradecemos ao convite de todos aí. Nós vamos trazer um tema simples, mas um tema muito oportuno, e um tema que precisamos muito falar sobre ele e interiorizar. E tem a ver com a saúde, porque afinal de contas, quem não deseja ter saúde? A saúde é assim, um dos patrimônios mais importantes da nossa existência. Normalmente, nós fazemos pouco caso dela e a valorizamos quando nós perdemos. Geralmente é assim, né? São poucos aqueles que valorizam a saúde quando a têm. A maioria de nós valoriza apenas quando perde. E o espírito André Luiz, ele lidou muito com saúde, porque foi médico quando esteve na Terra, e no mundo espiritual também lida com questões de saúde, e trouxe para nós, por meio da psicografia de Chico Xavier, esta mensagem que chama Preceitos de Saúde. Saúde, se nós formos pesquisar o que ela seria, a saúde tem a ver com bem-estar físico, tem a ver com bem-estar psicológico e com bem-estar espiritual. Aliás, é uma questão que falamos pouco, mas não tem como você estar gozando de boa saúde se não estiver bem espiritualmente. Porque fisicamente, você pode estar com uma dor estomacal, algum órgão não funcionando direito, então a saúde é o bem-estar físico. É o bem-estar emocional também, porque é preciso que as emoções funcionem de maneira adequada. Se você tiver passado por um trauma recente e não tiver ainda digerido esse trauma, né, conseguido se resolver interiormente, muitas vezes você traz problemas emocionais que podem afligir. Pessoas que, por exemplo, voltam da guerra, durante muitos anos sofrem de problemas de saúde, algum tipo de pânico, né? uma fobia, perturbações no sono, que tem a ver com a falta do bem-estar psicológico, em razão dos problemas, dos traumas, né? que representam uma guerra. Mas a saúde tem a ver também com o bem-estar espiritual. O que seria isso? Você pode até não ter um trauma, os órgãos podem estar funcionando muito bem, mas você pode ter um problema espiritual. Aí faz tudo quanto é exame e ninguém descobre o que você tem. Às vezes é um problema espiritual. Você precisa de um tratamento espiritual. Pode ser um problema obsessivo, só para dar um exemplo. A perseguição de um espírito desencarnado sobre um encarnado seria um processo obsessivo. E aí fazemos tudo quanto é exame, não se descobre nada. Então, saúde tem a ver com essas 3 questões: bem-estar físico, psicológico e espiritual. São 10 itens. Tá? Eu espero até às 11 da noite terminarmos aqui. Vamos para o primeiro. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então é curioso, né? Nós temos um apego muito grande, um apego às coisas, e nós nos esquecemos dessa verdade, que os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, quando nós perdemos alguma coisa, nós deveríamos agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos a oportunidade de desfrutar, seja de uma convivência, seja de um bem material, porque também os bens materiais são importantes, como não? Devemos agradecer. Puxa vida, que bom que eu pude morar naquela casa durante tantos anos. Aliás, o bem material, normalmente nós tomamos muito a conta de uma questão financeira, monetária, mas existe também um valor afetivo. Concorda comigo? Existe um valor afetivo.
Porque eu posso morar numa determinada casa. Geni, por exemplo, veio de São Paulo, de Santos. De onde você veio? A Vânia de São Paulo. De São Paulo. Então você morava numa casa lá, né? Então, quando você morava nessa casa, a casa não tem um valor afetivo, você não tem uma estima por um determinado lugar que você morou. E quando nós perdemos, por alguma razão, deixamos aquele lugar, devemos agradecer pelo tempo que ficamos ali, né? Mas devemos ter interiorizado essa verdade de que os patrimônios da vida não nos pertencem. Os patrimônios da vida pertencem a Deus. E é curioso que desde a infância nós temos um certo apego. Eu estava saindo da minha filha da escola e ela havia perdido uma figurinha desse tamanho. Eu nem sei para que serve. Acho que é para fazer marcação de caderno. E ela perdeu e queria porque queria achar aquela figurinha. Eu falei, não, depois eu compro outra. Mas eu tinha que vir, né? E ela queria aquela figurinha. Ficou lá procurando. E assim faz muita questão das coisas, né? Uma coisa pequena, uma coisa sem tanto valor, até monetário, mas a pessoa se apega. Claro, é uma criança, nós devemos considerar isso, mas o problema é o apego e nós como pais, às vezes, até incentivamos isso, os apegos às coisas, né? E aí, quando fica adulto, vai ter dificuldade para passar por processos de perda, para deixar as coisas, né? Às vezes tem uma roupa que já usou muito, poderia doar, não quer doar, porque é muito apegado às coisas, né? E quando perde, então, aquilo é um trauma. Uma coisa pequena, né? Que a pessoa perde, aquilo se transforma num trauma por falta de uma aptidão para lidar com as mudanças que fazem parte da vida. Então é isso que André Luiz está nos lembrando aqui. Os patrimônios da vida pertencem a Deus, não pertencem a nós. Lá na escola do meu filho, às vezes, quando muda o ano, alguns colegas mudam de turma. Aí mudam de turma e trocam de coleguinhas. Aí eu vejo lá os pais, às vezes, indo procurar a direção para voltar para outra turma daquele coleguinha. Tem que ser aquela turma, com aqueles coleguinhas. Porque onde já se viu separar os coleguinhas. Mas a escola já faz isso de propósito. Porque as crianças, ao longo da vida, elas vão passar por processo de perda, por processo de mudança. Depois não vai sair do fundamental, não vai para o nível médio. Às vezes vai mudar de escola, por uma série de razões, porque já não se adapta mais, porque os pais querem mudar, às vezes porque a escola está cara, precisa de uma outra compatível. Ou então, quando vai sair do nível médio, vai para uma faculdade, ou nem vai fazer faculdade, né? Mas vai deixar de lado aqueles colegas, vai passar para uma outra convivência, no trabalho, às vezes, em outros lugares. Ou seja, será que quando nós queremos super proteger os filhos, não, tem que estudar com aquele coleguinha, são inseparáveis. Será que nós estamos colaborando para que eles compreendam que todas as coisas se modificam ao longo da vida? Porque os patrimônios da vida não nos pertencem, pertencem a Deus. Aí quando a pessoa perde alguma coisa importante, seja uma namorada na adolescência, seja os próprios pais que podem desencarnar, às vezes de maneira prematura, será que vão estar preparados para todas essas mudanças? Então é curioso, é uma reflexão que eu faço para mim mesmo, né? Será que nós como pais estamos colaborando para isso? E nós como adultos, será que agimos com essa verdade interiorizada de que os patrimônios da vida não nos pertencem? Pertencem ao Criador, pertencem à vida, e nós devemos estar preparados para os processos de mudança? Então é um exercício difícil, mas que nós devemos fazer. Aliás, o patrimônio tem a ver com a própria saúde, ou tem a ver com a própria idade. Eu hoje, aí, beirando 50 anos, eu fico pensando, mas seria bom ter 30, né? Ou 20. Alguns acham que não, seria bom. Puxa, a vida faria algumas coisas de maneira diferente. Porque a juventude, de certa forma, é um patrimônio. Assim como a maturidade também é,
mais a juventude, né? Por causa até de uma questão assim, parece que está no inconsciente coletivo, parece que nós temos mais vida pela frente e parece que podemos mais coisas, porque de certa maneira a chegada de uma idade mais avançada impõe limitações a nós. Então a nossa visão não é como antes, eu já tenho que usar um óculos para enxergar de perto, antes era só para enxergar de longe, agora já precisa de perto, de longe. Então, já não posso comer qualquer coisa, né? Já temos que ter certos cuidados com a alimentação, já não podemos fazer estripulia. Se antes nós poderíamos sair para a casa de alguém e ficar acordado até 6 da manhã, vai fazer isso hoje. 2 noites seguidas, então, nossa, acaba com a semana, às vezes acaba com o mês. Então, nós devemos também estar preparados para os processos de mudança, porque nós caminhamos para a perda de tudo aquilo que nós temos, né? Aliás, não seria perda, seria transformação. Nós não vamos perder nada, né? As coisas vão apenas se transformar, porque tudo aquilo que a gente perde é temporário também. Um dia nós reconquistamos. As separações são provisórias. Nós vamos reconquistar os bens, mas devemos estar preparados para esse processo de mudança, porque os patrimônios da vida pertencem ao Criador e não a nós. Mas às vezes nós queremos nos agarrar. Eu conheço pessoas que são assim, ó. Elas tiveram filhos. Aí o filho tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai comprando umas roupinhas em cada idade? Ela tem a roupa dos filhos de todas as idades. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, guarda para os meus netos. Olha, não estou criticando, se tiver alguma mãe aqui que faz isso, tá? Não é crítica, não. Pode guardar uma peça, né? 2, tá bom. É uma forma de se lembrar. Mas imagina guardar um guarda-roupa inteiro. O marido vai chegar e falar: tira daí, criatura, a nossa casa não cabe tudo isso. Aonde nós vamos guardar esse tanto de coisa? A pessoa se torna uma acumuladora, né? Por ser muito apegada, né? Às coisas. E as coisas, a vida tem que fluir, né? Já dizia um filósofo lá da antiguidade: ninguém pisa 2 vezes nas mesmas águas do rio. Porque você pisa uma vez, você tira o pé, na hora que você volta, o rio já não é o mesmo. Já surgiram outras águas, uma outra correnteza, às vezes uma tempestade que veio. As águas são diferentes, não são as mesmas. E nós não podemos nos aventurar no palco da existência como se estivéssemos vivendo a mesma situação. Tudo se modifica. Bom, vamos para o segundo item aqui de André Luiz. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Olha só que coisa, não tem equilíbrio físico. Não tem como o físico estar equilibrado se não houver harmonia no campo do espírito. Porque toda desarmonia espiritual, mais cedo ou mais tarde, aonde ela vai chegar? Vai chegar no corpo físico. E o corpo físico, de certa forma, ele representa um elemento que muitas vezes vai drenar as nossas impurezas. Nós trazemos algumas impurezas conosco, que elas vão ficar aqui na matéria, por meio de um processo de drenagem, né, de limpeza. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer. O que é o câncer? Nada mais, nada menos que um processo de limpeza. Porque quem é doente não é o corpo. Quem é doente é a alma, é o espírito. E quando nós reencarnamos e adoecemos, aquela doença que estava sediada no campo espiritual, em um determinado momento, não vou dizer que inevitavelmente isso vai acontecer, mas ela pode chegar ao campo da matéria, do corpo físico. E aí se dá o processo de limpeza, de drenagem. E quando o espírito desencarna, a impureza fica na matéria. Claro, quando ele sabe viver a prova redentora, né? Porque muitos não sabem, não conseguem, né? Às vezes. E aí fica aqui. De forma que eu, por exemplo, eu não estou com problema de saúde, mas pode ter uma impureza no corpo espiritual. Aí ninguém enxerga. Se eu for fazer um exame, vai estar tudo normal.
Mas o médico lá da espiritualidade vai olhar o corpo espiritual e tem um pontinho negro ali. Pode ser que uma hora ele chegue na matéria. Pode ser. Aliás, isso é relativo porque é claro que existem doenças que são programadas para surgir na matéria. Mas tudo nós podemos modificar, né? Não é isso que nos ensinam os benfeitores? A pessoa vai viver de tal maneira que aquele processo purificador se torna até desnecessário. Porque não há mais necessidade daquele tipo de provação. Está lá na obra de André Luiz, um indivíduo que ia perder o braço, perdeu só o dedo. Então, pode não ser necessário. A pessoa pode... Aliás, é um erro que muitas pessoas acreditam. Está tudo escrito. Tudo acontece como tem de acontecer. Não. Porque todos os dias nós estamos reprogramando a nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um pontinho negro. Alguém olha, um espírito, né? um médico lá da espiritualidade, olha o meu corpo espiritual e tem um pontinho negro lá no estômago. Pode surgir aí uma úlcera, pode surgir um câncer, pode surgir. Não me recrimino por falar isso, porque tá atraindo coisa ruim. Não, isso faz parte da vida, pode acontecer tudo, muita coisa pode acontecer, como pode não acontecer. Mas será que vai acontecer? Depende. Porque existem situações que nós atraímos com mais presteza. A pessoa começa a beber, começa a encher a cara, se embriaga todos os dias, se alimenta mal. O que vai acontecer com aquele pontinho escuro? Vocês acham que ele vai chegar mais rápido? Vai chegar. Sente muito ódio, muito rancor. Isso aí, de certa maneira, pode favorecer a instalação da doença. Agora, pode ser que a pessoa tenha uma atitude completamente contrária. Pratique meditação, durma bem. Aliás, nem sempre a gente consegue dormir bem, né? Porque às vezes a prova é difícil, né? A pessoa vem mesmo com uma porta estreita, né? Não tem nem tempo para dormir, é muito trabalho. Às vezes nem tem condições de se alimentar bem. Olha só como é que as situações se variam muito, né? Tem pessoa que não tem condição de se alimentar bem. Aliás, às vezes até tem, mas existem limitações maiores, né? Mas se a pessoa conseguir se alimentar bem, ter hora para alimentação, respeitar o horário, ela tem lá 2 horas de almoço, ela respeita isso, para comer devagar. Ela procura se alimentar com legumes, com frutas. Aliás, eu falo, nem todos podem, mas a pessoa pode plantar, né? Se tiver pouco recurso financeiro, pode plantar. Tem gente que planta em casa, tem muita coisa que a pessoa pode fazer, né? Para tentar sanar as dificuldades que às vezes existem para todos nós. Limitação de tempo também. Tudo isso nós podemos, de certa maneira, lutar contra as adversidades para melhorar o nosso caminho. Alguns vão ter mais dificuldades, outros mais facilidade, mas todos nós podemos, de alguma forma. E se a pessoa se cuidar, se a pessoa tratar bem de si, procurar cultivar bons sentimentos, isso aí está acessível a todos, né? Independente da condição, todo mundo pode cultivar bons sentimentos, procurar não guardar rancor, não guardar mágoa, procurar desejar o bem para o próximo. Todo mundo pode fazer isso. Pode ficar longe do caminho dos vícios, todo mundo. O que vai acontecer com aquele pontinho escuro? Ele vai demorar para surgir, talvez nem surja. Olha só como é que é. É muito relativa a situação, né? Aliás, isso tem a ver com o próprio Evangelho de Jesus. Quando Jesus curava alguém que era doente, um endemoniado, por exemplo, ou uma pessoa com um problema qualquer, espiritual ou físico, o que é que ele dizia? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, porque o pecado é o quê? É o equívoco, né, diante das leis naturais. Esse equívoco, esse desvio de rota da lei natural, que recomenda o acerto,
ele promove o que no caminho da criatura? Ele promove a reação, o efeito, né? Lei de causa e efeito. Promove o efeito. E isso pode favorecer a instalação de doenças. Aliás, quem dizia isso, olha só, o próprio Jesus falava isso, né? O próprio Cristo falava isso. Vai, não peques mais. Então, isso aqui é muito antigo, não é do André Luiz, é do próprio Cristo. Aliás, tem pessoas que às vezes têm problema no órgão, fazem um transplante e parece que não dá certo o transplante. Já ouviram essas situações? Por quê? Eu pergunto, não é uma afirmação, é uma pergunta, para que todos nós reflitamos. Será que o problema não estava sediado no corpo espiritual? Você troca o órgão, mas a mazela está no campo espiritual, né? Não adianta trocar o órgão. Complicado. Bom, vamos para o terceiro. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Olha só a questão da prece, né? Você orar. Será que isso ajuda? E muito. E às vezes nós ficamos esquecidos, né, um pouco da oração. Olha, por isso que é bom nós frequentarmos uma casa espírita. Aliás, eu vou fazer até uma meia-culpa. Hoje, por exemplo, tive um dia muito atribulado, muito corrido, e tive pouca oportunidade para fazer uma oração. Alguém pode olhar assim, será que teve pouca oportunidade ou não quis? Ou não se deu tempo para isso? Seja lá como for, todos nós temos esse tipo de ocorrência na vida diária. Agora, olha só que penso, se eu não viesse aqui, provavelmente estaria fazendo outras coisas, né? A esposa estava falando, que hora que vai sair meu café? Você não vai comprar alguma coisa para comer? Vamos fazer o dever de escola. Só as situações do dia a dia. São coisas importantes também. Mas, vindo aqui, eu estou tendo a oportunidade de entrar em comunhão com a espiritualidade, com os espíritos amigos que procuram nos ajudar por meio da intuição, nos soprando alguma coisa que estamos precisando ouvir, nos recomendando, nos dando conselhos. De certa maneira, isso é uma prece que nós fazemos. Então, importante a vinda à casa espírita, essa disciplina, porque ainda que nós não tenhamos o hábito diário da oração, ou mesmo que tenhamos, quando nós temos um horário, ali eu vou na casa espírita, na segunda-feira às 20 horas eu vou na casa espírita, pronto, já é um ponto forte para a restauração do nosso equilíbrio quando nós não estivermos muito bem. Então, por isso que é importante essa disciplina, né? A pessoa tem o método, olha, é religioso, né? Tem que ir lá. Ah, pode falhar? Pode, mas por que eu vou falhar? Se é algo tão importante para o meu reequilíbrio. Então, vale a pena nós cultivarmos esse hábito, né? Termos esse hábito conosco. Voltando àquela questão de Jesus, eu me lembrei agora de quando Jesus fala, vai e não peques mais, só para mostrar que às vezes a doença está no corpo espiritual mesmo. Eu me lembro, já até contei aqui para vocês, mas alguns são novos, né? Não estavam, e já faz tanto tempo. Pode lembrar. Eu nem ia contar, porque eu falei, já contei essa história. Mas falei, não. Mas é uma história que eu gosto muito de contar, e que ensina muito. Tem um valor pedagógico muito forte. Teve aqui no Brasil um médium que se tornou muito famoso, que foi José de Arigó. O José de Arigó é importante porque tem a ver com saúde, né? Que é o tema que estamos tratando aqui. José de Arigó fazia cirurgias espirituais. Não eram cirurgias espíritas, tá? Que eu pergunto, o espiritismo faz cirurgia? Tem lugar que faz, mas uma cirurgia espiritual genuinamente espírita não pode cortar ninguém, não. Pegar canivete assim, cortar a pessoa, não. Isso não é espiritismo, não.
O Espiritismo não faz isso. Porque isso aí aproxima a pessoa que está fazendo essa cirurgia ao curandeirismo. A pessoa pode até ser processada. Porque a pessoa, para cortar alguém, ela tem que ter formação em medicina. Então não pode um médico, eu incorporo o espírito e vou cortar a pessoa. Não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Então tem cirurgia espírita, mas não tem corte. É só no campo espiritual, né? Tem centros lá em São Paulo que fazem isso, eu nunca fiz, não. Tem gente que fala que é legal. Você marca o horário lá, o espírito vai lá, faz a cirurgia, você sente a presença de alguém no seu quarto. Bacana, né? Tupiara, né? Tem uns centros assim. Eu não conheço, para ser sincero, não conheço muito não. Mas tem gente que faz e gosta. E fala bem desse tipo de trabalho. Acredito nesse tipo de trabalho, sim, acredito. Às vezes tem frutos, né? Agora, o José de Arigó, ele não era espírita, ele era até de origem católica. E ele incorporava um médico que era alemão, era o Dr. Fritz. Mas o Dr. Fritz depois incorporou outros médicos, mas esse aí acho que foi o primeiro, o José de Arigó. E quando ia lá na cidade em que ele estava, tinha gente com tudo quanto é problema, catarata, pedra nos rins. Ele pegava um canivete, não era bisturi, não, era canivete e ia cortando todo mundo, fazendo cirurgia. Veio gente até dos Estados Unidos para estudar o José de Arigó e constataram que ele realmente curava. Era danado, né? O Dr. Fritz e o José de Arigó, uma dupla, né? Mas não era espírita, não. Mas como fenômeno mediúnico, tem grande valor. Grande valor, porque às vezes o José de Arigó, ele ia fazer uma cirurgia, ele nem olhava para a pessoa, ele estava conversando aqui com alguém, enfiava o canivete aqui e fazia cirurgia de catarata, sem olhar, sem aplicar anestesia, sem fazer asepsia. O canivete sujo de sangue que pegava e passava para o outro. Olha que coisa. Alguém fala, mas que homem responsável. Mas ele curou tanta gente e conquistou tanto respeito que até o presidente Juscelino Kubitschek foi procurado. Se quiserem procurar biografia, vocês vão verificar isso lá. O Juscelino tinha a filha dele, que estava desenganada pelos médicos. E foi lá no Zé de Arigó. Aí o Zé de Arigó descobriu o que ela tinha. Ela tinha um cálculo nos rins, fez a cirurgia e ela se curou. E o Juscelino tinha grande gratidão pelo Zé de Arigó. E o Zé de Arigó, como fazia essas cirurgias, foi preso por curandeirismo. E quando ele estava lá na cadeia, quem foi lá tirar ele de lá? O presidente Juscelino. Interessante, né? Era um médium assim, de grande valor. Depois, os estudiosos dizem que ele acabou se desviando. Alguns chegam a dizer que para que ele não se comprometesse, porque a tarefa estava desviada, talvez como esse caso aí do João de Deus, que também não é espírita, porque você olha lá no centro, tem adoração de imagem, tem venda de coisas lá, que não tem nada a ver com espiritismo, ninguém vai ficar vendendo água, não sei do que, santinho, não tem imagem de santo, isso não é espiritismo, né? Então, isso é contato com os espíritos, mas não é espiritismo, porque o espiritismo não tem esse tipo de coisa. E ele acabou se desviando, e dizem os estudiosos que para que não se desviasse, perdeu a proteção espiritual, né? E veio desencarnar. Às vezes até uma coisa providencial. Não que os espíritos tenham promovido o acidente para que ele morresse, mas tiraram a proteção, né? E aí veio a óbito. Talvez até para o bem dele, né? Para que não houvesse um comprometimento maior da tarefa. Mas havia um espírita, o Jerônimo Mendonça, que não conseguia nem se locomover, preso a uma cadeira de roda, e foi lá no José de Arigó. Aí o Dr. Fritz diz para ele assim, olha, isso aí é espírito de porta estreita. E falo isso para mostrar que certas doenças limitantes representam para o espírito uma oportunidade de redenção. É a porta estreita que o espírito precisa. Era o caso do Jerônimo. E o Jerônimo, quando foi atendido, disse, olha, eu tenho artrite reumatoide, né, que era o diagnóstico. O Dr. Fritz disse para ele, não,
Você tem a doença dos 3 Cs. Doença dos 3 Cs, sim, seria calma, cama e karma. Calma, para passar pelas adversidades. Cama, porque ficou preso à cama ortopédica a vida inteira. E karma, lei de causa e efeito. Resumindo. Então, existem processos que realmente são mais difíceis, né? O caso desse aí do Jerônimo. Vamos para o próximo. 4. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. Porque a mente ativa, a mente preocupada em trabalhar, ela se mantém mais vigilante. Já repararam quando nós... Parece que eu já fiz muito, agora eu quero descansar. Aí pronto. É a brecha da invigilância, que muitas vezes permite que se instaure um processo de difícil solução. Então é trabalho, né? Nós espíritas aprendemos isso, é trabalho. É só trabalho profissional? Não. Trabalho é coisa mais ampla. Nós que estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Trabalhando. Estamos prestando atenção, estamos dialogando, isso é trabalho. Toda ocupação útil, dizem os espíritos, é trabalho. Quando chegamos em casa, lemos um livro, cuidamos de alguém, preparamos uma refeição, tudo isso é trabalho, ocupação útil. A hora é vazia quando nós não fazemos nada, vou matar o tempo. Mas também devemos ter cuidado, porque precisamos descansar também. Porque se a gente levar isso muito a ferro e fogo, nós vamos falar, a hora vazia jamais. Alguém nos convida para uma pescaria? Não, tem que trabalhar. Uma pescaria é trabalho também. Pescando, depois não tem que comer. É uma forma de trabalho. Lazer é importante também, né? Não devemos nos tornar pessoas doentes, né? Que só pensam em produzir o tempo todo. Precisamos também descansar. Sem consciência pesada. Alguém tem consciência pesada porque descansa muito? Tem? Às vezes, né? Às vezes? Ninguém tudo. Hã? Tem mais que tá. Eu tinha mais, agora não. Agora eu sei que eu preciso descansar. Tão bom descansar. Olha, vou dizer para vocês, durante esse período aí de coronavírus, eu estava com dificuldade para pegar no sono, sabe? Aí eu não dormia. Tinha noite que eu dormia 2 horas, 3, se muito 4. E chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu tive que tomar remédio para dormir. Tomei medicamento. Que, aliás, tomo até hoje uma dose pequena, mas ainda tomo. Aí você começa a valorizar. Puxa vida, como nós precisamos de descansar também. Descansar bem para poder produzir, né? Porque sem bom descanso ninguém produz, não. Então hoje eu não tenho mais dor na consciência, não. Antes eu tinha, agora não tenho. Vamos descansar. Está com sono? Dorme. Acordou? Está descansado? Que bom, agora você vai produzir. Porque agora você está bem, está refeito, né? Após uma boa noite de sono. Então tudo é importante. O descanso também. Aliás, os espíritos colocam isso. O justo refazimento das forças orgânicas para que a pessoa possa trabalhar. Senão não dá conta. O que adianta eu querer trabalhar? Eu durmo. O Chico Xavier disse que dormia 4 horas por noite. Ia lá para o grupo espírita da prece, psicografar, atendia as pessoas. No outro dia cedinho, saía de lá 2 da manhã, no outro dia cedinho, estava de pé, 6 horas, 5 horas para trabalhar. 4 horas por noite. Então eu vou dizer, eu vou querer ser igual o Chico Xavier. Dormir 4 horas por noite. Alguém se arrisca? Eu não. Eu não sou o Chico Xavier. Eu não dou conta de dormir 4 horas por noite. Eu preciso dormir 8 horas por noite. Às vezes 9. Então durma 9 horas, sem consciência pesada. Porque aí, quando você acordar, você vai estar em condições de fazer alguma coisa. Memória está boa, está lembrando das coisas. Porque quando a gente não dorme, a gente não fica esquecido? Fica. Não fica mais nervoso? Fica. Então, tudo é importante.
dormir, descansar, para poder bem trabalhar. Né? Senão não vai resolver nada. Ficar lá só trabalhando, dormindo pouco, e que adianta? Depois você não tá, teu corpo não está em condições mais de trabalhar bem. Eu esqueci, tinha que fazer tal coisa, esqueci. Será que isso é vantagem? Não. Aí quando você anota numa agenda, até dá, mas tudo tem um limite, né? Porque uma hora o corpo não aguenta. Então, tudo com equilíbrio. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Isso é importante, estudar sempre. Olha, cada vez mais a ciência está chegando à conclusão da importância do estudo. Não tem pessoa idosa que, para que não tenha Alzheimer, vai fazendo palavra cruzada? Faz continha, não é isso? Vai trabalhar o teu cérebro. Eu estava vendo pessoas com Alzheimer estavam estudando música, porque cientistas descobriram que o estudo da música colabora para retardar a doença degenerativa, como o Alzheimer. Olha só que importância do estudo, né? É importante. Todo mundo que estuda tem uma mente mais vigorosa. E o físico também mais vigoroso. Então, é importante você estudar, sempre ler, estar antenado com alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que faz faculdade, os professores têm 70, 80 anos. Agora, na hora que eu fiquei sabendo, o professor tem 70, 80 anos, sim. Como é que ele é? Aí ele falou assim, nossa, o homem é uma sumidade, porque ele sabe tudo, ele se lembra de tudo, ou seja, não parece velho, apesar da idade. Mas por quê? Estuda muito. O cara sabe as teses novas que tem no exterior, tá bem atualizado sobre as questões, e às vezes o carinha lá que está se graduando não sabe, não tem essa condição ainda. E tem a maturidade, né? Olha como que é importante. Ajuda a retardar o nosso processo de envelhecimento. E olha só, o André Luiz falava isso, olha só, sem esses conhecimentos atuais da medicina, só que ela da década de 50, a medicina ainda não, a ciência ainda não tinha esses conhecimentos atuais. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Que coisa, né? André Luiz estava à frente do tempo. Evite a cólera, enraivecer-se e animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Então é evitar a cólera, né? Aliás, a gente tem que estar muito vigilante com relação a isso. Porque quantas vezes nós nos encolerizamos? Fica nervoso, grita. Não é legal isso, porque isso faz mal. Eu me lembrei de um caso que está na obra de André Luiz, da mulher que havia brigado com o marido e ela acabou contraindo uma gripe e a gripe teve complicação. Aí ela teve uma icterícia, foi internada e veio a desencarnar. E foi uma desencarnação programada no horário certo? Não, foi antes da hora. Aí os espíritos até comentam lá na obra que ela morreu de cólera. Foi a raiva que ela teve do marido. Por quê? Pergunto, quando nós temos uma briga com alguém, aquilo, vocês acham que enfraquece o nosso sistema imunológico? Enfraquece. Eu me lembro de uma pessoa que havia brigado com o irmão, foi uma briga de família. Teve que ir para o hospital na mesma hora, senão ele ia infartar. Após uma briga. Cólera. Né? Então o coração já não estava legal, teve que correr para o hospital após a briga. Então, dependendo da situação da pessoa, pode ser que tenha consequências naquela cólera. Foi o caso dessa mulher aí que desencarnou. Temos que ter cuidado, né? Por isso que o Chico Xavier falava assim. Vocês conhecem a história da água da paz, né? Antes de responder, acho que até Emmanuel falou para ele. Quando alguém fizer uma provocação, você sentir vontade de revidar, antes de responder,
Pega um copo com água, enche a boca, faz um bochecho, conte até 10. Depois engula a água. Porque aí passa vontade. Você começa a refletir. O que será que eu vou responder? Faz bochecho, fica... não vou responder nada. Aí passa vontade. É importante isso. Porque olha só, quantas vezes depois que nós damos uma resposta ríspida, aí nós vamos embora, não veio um arrependimento? Não devia ter falado aquilo. Mas agora já foi. Então essa água da paz aí é milagrosa, né? Porque você conta até 10, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu vou responder. Fala nada. Aliás, é importante fazer um treinamento. Todos nós vamos falir ainda muitas vezes, tá? Mas é importante fazermos esse treinamento. Treinar. Refletir mais antes de reagir. Aliás, isso aí vale para tudo, né? Para tudo. Mas se a pessoa me provoca, eu não sei ficar sem responder. Então, vamos começar exercitando. Exercitar para não se entregar aos impulsos. Aliás, tem impulso de tudo quanto é jeito, né? Pode ser a pessoa que xinga no trânsito, você xinga na mesma hora. Reage na mesma hora. Mas comece então a fazer exercício. Mas quando eu vejo, eu já falei. Não tem como fazer exercício, não. Eu tento me vigiar, quando eu vi, eu já respondi. Não, começa a controlar impulso, então. Como que eu vou controlar impulso? Fazer um exercício. Quer ver? Às vezes não... Porque nós somos muito impulsivos. Vocês já foram, por exemplo, a um estabelecimento, você ia só para olhar o preço do negócio e chegou em casa cheio de coisa. Aí você chegou em casa e falou, para que eu comprei tanto de coisa? Agora eu estou com uma dívida sem tamanho. Né? Então começa a se controlar nesse ponto. Então você vai, por exemplo, você vai comprar algo que você precisa. Antes de comprar, aliás, quem entende do assunto diz isso. Então você precisa comprar alguma coisa, seja lá o que for. Você começa a olhar qual que é o preço, anota. Nossa, mas que vontade de comprar. Não compra não. Anota o preço. Não compra não. Aí você olhou o negócio, mas como eu queria esse celular, que vontade de comprar. Não, anota o preço. Leva para casa, vai pensar em casa. Pensa com carinho. Se for o caso, compra no outro dia. Não é uma forma de você controlar os impulsos? Começa por aí. Olha que maravilha. Começa por aí. Né? Vai se controlando. Aí você pensa, eu acho que eu quero comprar. Não, vou lá comprar. Você sabe por quê? Porque quem entende de vendas, tem algum vendedor aqui, alguém que já trabalhou com isso? Sabe que tem que conquistar o cliente pela emoção. É na hora. Que ele gostou, toma, leva, é seu. É na hora, porque ele está emocionado. Porque o pessoal das vendas sabe que se a pessoa for embora, muitas vezes ela não volta. Porque na hora ela está emocionada, está encantada com a mercadoria, quer levar. E às vezes acontece, da pessoa chegar em casa, para que eu comprei isso? Caro, gente. Então tem que se controlar, né? Para não ficar comprando tudo. É uma forma de você controlar e se exercitar, né? No controle dos impulsos. Né? Próximo, item 7. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. É complicado também. Né? Às vezes nós nos entregamos à maledicência. Às vezes sem perceber, um hábito, né, que nós cultivamos. Aliás, isso é muito disseminado na sociedade. Né? Já disse alguém, não me recordo se é o André Luiz, que dificilmente duas pessoas conseguem travar uma conversa saudável por mais de 10 minutos. Depois dos 10 minutos começa a conversa a degringolar para outros lados. Eu conheço uma pessoa que sempre que vai à minha casa, por exemplo, a conversa está indo bem. De repente, eu nem sei se é 10 minutos, às vezes menos. Não estou brincando. Geralmente demora mais. Mas quando ela começa a falar de todo mundo, não poupa ninguém. Começa a falar de tudo quanto é pessoa. Maledicência, né? Mas olha o que André Luiz está dizendo, olha. O lodo agitado atinge
a quem eu revolvo. Então, se eu estou mexendo naquela coisa ali que é uma coisa suja, tem que tomar cuidado porque aquilo vai atingir a mim. Como vai atingir a mim? Não tem nada a ver com aquilo, não. O sujeito que faz bobagem e eu que vou ser atingido, como? O problema é que, quando nós falamos muito de uma coisa, nós temos que descobrir por que nós estamos muito preocupados com aquilo. Será que aquilo não nos afeta de uma forma especial? Porque senão talvez não estivesse nem ligando para aquilo. Não ia ficar preocupado com aquilo. Mas se eu estou tão preocupado, será que eu não tenho alguma tendência a realizar aquele mesmo tipo de ato? Pode ser que sim. E pode ser que eu não consiga reconhecer isso. Seja alguma coisa ali no meu inconsciente. Porque quantas vezes acontece isso mesmo, né? Fulano está fazendo uma coisa, nossa, olha lá o fulano. Foi viajar para os Estados Unidos, não para de tirar foto. Está querendo humilhar os outros, está querendo ostentar riqueza. Não tem isso? Olha só a ostentação. Quanta futilidade. Aí você analisa, a pessoa que está falando isso, o que pode ser? Quero ir para os Estados Unidos. Que aí também, para fazer um passeio. Olha lá o hotel que a pessoa está hospedada, né? Quanta futilidade. Às vezes está querendo, gostaria de fazer o mesmo, mas não teve oportunidade. E aí fica criticando. Pode ser isso. Não estou dizendo que é. Pode ser. Porque se eu não tiver vontade, eu nem vou ligar para aquilo. O que disso tem a ver com a minha vida? Nada. Ah, mas a pessoa está ostentando. Eu não acho que isso é legal. Problema dela, né? E eu poderia ser um pouco mais condescendente também. A pessoa está ostentando, mas por que será? Eu poderia ter um olhar mais compassivo, né? Eu poderia ter mais compaixão com essa pessoa. Eu poderia olhar a vida dela, puxa vida, olha lá. Pode parecer que ela está ostentando, mas não está. A pessoa teve uma vida de tanta luta. Ela nasceu numa situação tão humilde, tão difícil. E ela conseguiu superar tanta coisa. E hoje ela está aí postando fotos dos passeios dela. Mas eu não vejo isso como uma ostentação. Eu vejo isso como uma comemoração de alguém que conseguiu se superar. E está querendo mostrar para ela mesma que ela batalhou, que ela venceu, né? Que ela está numa situação melhor. Não posso ter essa interpretação? Olha só quantas questões, né? Eu não preciso ser tão rigoroso achando que a pessoa está querendo ostentar. Por que isso? Às vezes é um olhar maldoso também de minha parte, né? Achar isso. Quem garante? Às vezes ela está querendo comemorar. Igual aquelas pessoas que vão naqueles restaurantes assim, elegantes, ou tomam um vinho que custa R$200, né? Para mim é muito caro. R$200 um vinho. A pessoa está lá tomando, aí quer bater foto, posta lá no Instagram ou no Facebook, tomando uma garrafa de R$200 no vinho. Por que eu vou dizer que ela está querendo ostentar? Não. Às vezes está querendo comemorar, querendo, olha só que maravilha, uma relíquia. Não precisa ser tão rigoroso, né? Ou se mesmo que eu tenha esse rigor, isso tem nada a ver com a minha vida. O que eu vou ficar preocupado com essa bobagem? Cada um vive a sua vida, não tem nada a ver com isso. Por que eu vou ficar querendo olhar e comentar? Porque quando eu fico olhando e comentando, isso diz muito a meu próprio respeito. Talvez mais a meu respeito do que a respeito do outro. Então, por isso, olha, o lodo agitado atinge a quem o revolve. Tem uma frase do Espírito Meimei, diz assim: esqueça-se do mal, para que o mal não se lembre de você. Porque se tem uma coisa que é má, deixa para lá. Esquece, para que esse mal se esqueça da gente. Agora, se tem um negócio ali que está errado, eu vou lá para quê? Ficar lá mexendo, lá. Para quê? Tem nada a ver comigo. Fica quieto, fica no teu canto. Não pode, aquilo lá pode te afetar de alguma forma. Acho que isso é sabedoria, viu? E é um exercício também que precisamos fazer.
Não mexer, né? Fulano é casado, está saindo com uma moça. O que será que é? O que será que é isso? O que isso tem a ver com a tua vida? Você é casado com ele? Tem interesse nela? Deixa para lá. Que cada um cuide de si. E às vezes a nossa interpretação está equivocada. Tem um caso até que é contado pelo Chico, acho que é Hilário Silva, do homem que era noivo de uma mulher. Aí ele tinha uma mulher que ele estava andando com ela assim, de braço dado. E o pai da moça, de quem ele era noivo, viu isso, quis terminar seu noivado e tudo. E aí, no final foi desvendada a questão. Na verdade, o homem, o sogro não conhecia a família dele, ele tinha uma irmã que era cega, então precisava levá-la. E ele achou que estivesse traindo. Olha só. Tá certo que são situações isoladas, mas por via das dúvidas, deixemos cada situação entregue à força do tempo e da experiência de cada pessoa, de cada ser humano, que tem direito de experienciar, né, de caminhar de acordo com o seu conhecimento e com a sua consciência. Vamos para o próximo. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, daquele jeito. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Olha só, André Luiz está nos lembrando aqui, até para nós espíritas, fala da respiração, fala do banho, que não é importante só o que? Cuidar da alma, é importante cuidar também do corpo, né? Cuidar do físico. 9. Coma pouco, a criatura sensata, come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. A Vânia colocou aqui no começo. Cuidar do corpo, né? Uma forma de cuidar do corpo. Procurar se alimentar bem, né? Com moderação. É verdade, muitas pessoas desencarnam por causa dos vícios de alimentação. Aliás, deve ser muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? E ainda bem que a espiritualidade é misericordiosa também. Ela sabe o nosso atual nível evolutivo. Nós não vamos ser também julgados por cada pedaço de pudim que a gente comeu, além da conta, né? Porque faz parte da... Cada sanduíche, né? Mas hoje a gente já tem alguma consciência, então já podemos nos vigiar um pouco mais, né? Sem neuroses também. Sem neuroses. Porque olha só como é que o excesso é prejudicial também, né? Tem gente que não toma uma Coca-Cola, não toma um cafezinho, não vai num churrasquinho. Se fizer isso, tudo bem, mas tudo bem, a pessoa faz isso, mas ela não tem vontade. Ah, é legal. Agora, se a boca está salivando, e se ela está, às vezes, até querendo agredir quem está comendo churrasquinho? Não coma carne dos animais, né? Não, peraí, aí já tem alguma coisa errada, né? Está querendo brigar com os outros por causa disso? Você não come, o problema é seu. Agora, brigar com todo mundo por causa disso, aí já é outra questão. A pessoa pode, ela tem esse direito de cuidar da alimentação como lhe aprouver, mas não tem que ficar também querendo que todas as pessoas sejam como ela, né? Aí já é um rigor. Eu me lembro de uma promotora, aí tinha uma escola lá, acho que foi lá na Bahia isso, tinha uma escola que tinha uma irregularidade, a promotora fez um termo lá para que a escola se abstivesse de servir carne para os alunos, porque ela era vegana. Peraí, ela ser vegana, tudo bem, nós devemos respeitá-la, né? Tudo bem. Agora, querer que todo mundo seja, me parece um disparate, não? Porque espelha só para ela. Hã? Porque espelha só para ela. A pessoa pode ser o que ela quiser agora. Querer que todo mundo seja como ela é outra coisa, um desequilíbrio, né? Mas comer pouco, com moderação, de preferência bem. Por fim, use a paciência e o perdão infatigavelmente.
Legal isso, né? Paciência e perdão. Precisamos aprender isso. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina. Milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda da morte humana. Tolerância, né? Porque, você imagina, se nós formos intolerantes, onde nós vamos parar? Vai sobrar alguém para a gente visitar? Não. Vai sobrar alguém para visitar a nossa casa? Ninguém. Porque a convivência pressupõe isso. Nós podemos até gostar muito de uma pessoa, mas não vai chegar uma hora que ela vai fazer algo que nos desagrada? Quase sempre. Difícil alguém que seja 100% para nós. É complicado, não? Difícil, não vai existir isso. Então, nós devemos ser tolerantes e usar a paciência. Porque na convivência humana não é assim. O filho, ele é bom, nós gostamos dele e o amamos, mas às vezes não nos aborrece. O cônjuge, nós podemos amá-lo muito, mas às vezes não nos aborrece. O amigo também é a mesma coisa. Então é isso. Paciência, perdão, sempre. Bom, já deu 9 horas, nós agradecemos aí pela atenção de todos, agradecemos o convite, esperamos que o tema tenha sido oportuno e sirva para a nossa reflexão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.